Depois nós fizemos. Tô perseguindo Paulo Guedes. Nosso povo. Foi muito interessante, porque Me Poupe, no Fórum Econômico Mundial. Eu disse que a gente ia conseguir uma entrevista com Paulo Guedes. E aqui está ele. Ministro, faz um ano que eu tô falando para os mepoupeiros, que são os membros do canal mais rico do Brasil, quiçá do mundo, que a gente ia conseguir uma entrevista. Então, eu estou muito grata de ter você aqui hoje. Se você curtiu essa entrevista, comenta aqui embaixo. Valeu, Paulão. Ministro, a gente tem 4,5 milhões de inscritos. É o maior canal de finanças do mundo. E a missão do Me Poupe é desfuder o Brasil. Desculpa falar assim, desse jeito. Já gostei da expressão. Porque para fazer nós estamos fazendo uma tentativa, a nossa tentativa é essa também. Estamos desfuder juntos. o Brasil. Uma coisa que eu acredito muito é a educação. E a gente sabe que tem uma resolução que vai ser implementada esse ano, que coloca a educação financeira nas escolas, mas está bem longe do ideal. Que ela trata da transversalidade do tema e tem pouquíssimas aplicações práticas. Então, eu gostaria de saber se essa é uma tarefa do Ministério da Economia, se é algo mais do Banco Central, e quem que a gente pode ajudar e colaborar, se essa é a nossa missão. A gente está sempre a postos aqui para colaborar. A ideia não é botar dedo na ferida de ninguém. A ideia aqui é trabalhar em colaboração. E o que a gente pode esperar desse ano em relação à educação financeira nas escolas, principalmente? Olha, educação em si é um tema que eu a vida toda persegui. Isso foi um tema sempre muito importante para mim. Eu estive sempre envolvido com o setor de educação. Só que quando você vem para o governo, você adquire outras responsabilidades e você não deve entrar na área dos outros. Então, eu não posso falar como ministro, aí eu tenho que falar como cidadão, dizendo assim, olha, educação financeira é parte importante. As pessoas precisam entender realmente Mas ela é mais do Ministério da Educação do que do Ministério da Economia, então? Seguramente ela é mais no Ministério de Educação. Ela é mais no Ministério de Educação. Eu acho interessante, é algo que ajuda a sobrevivência financeira das famílias. Sim. Quanto mais simples as famílias, até mais humildes, mais desassistidas elas são para lidar com coisas que são simples. Às vezes, poupança é algo importante, né, para praticar, para prever um futuro melhor. Famílias mais simples, às vezes, não têm recurso para poupança, não conseguem se preparar para isso. Eu acho que você deve conversar com especialistas no setor privado, com especialistas em educação e com o Ministério de Educação. Porque se a gente está falando, inclusive, muito aqui em Davos sobre sustentabilidade, isso impacta diretamente, porque se a gente não tivesse tantos endividados, a gente está falando de 60 milhões Sim. de pessoas inadimplentes. Olha, é tão importante essa dimensão que você está levantando da educação financeira e da inadimplência, que é uma consequência da deseducação financeira, da falta de educação. Deseducação é pior, aí é quando você ensina errado. Exato. É a falta de educação financeira que acaba levando as pessoas acabam se perdendo financeiramente. Do lado de lá também os juros no Brasil sempre foram muito altos. Então, quer dizer, é uma armadilha fatal para pessoas justamente mais simples, menos preparadas. Porque de um lado tem bancos cobrando juros abusivos, absurdos, e de outro lado a pessoa despreparada financeiramente, não tem a educação financeira, e aí vai comprar um pequeno liquidificador e no final está devendo 10 salários, 1 ano, 2 anos de salário e não consegue mais pagar e vai para a inadimplência. Ou paga o mínimo achando que o cartão é bonzinho. Quem é a conversa boa? Banco Central. Uma preocupação do nosso Banco Central é a educação financeira. Se você conversar com o Roberto Campos, ele vai dizer também, olha, educação financeira é fundamental, nós precisamos reduzir a inadimplência. Então, você foi no coração do problema, que é o seguinte, a educação financeira de um lado e juro mais baixo do outro lado. O Banco Central está atacando esse problema. E, inclusive, bolou um ataque do passado e do futuro, aos juros, particularmente. O ataque do futuro são as fintechs. Então, ele está licenciando fintechs, uma porção de jovens, garotos, com muita tecnologia entrando e reduzindo, atacando o spread, competindo com os bancos e baixando o spread ali. Tem muita novidade no sistema financeiro e o nosso Banco Central está muito atento a isso. Ele está, então eu recomendo vocês terem a conversa com ele. Vamos então, falar. Conversa com o Banco Central. Betão, você é o próximo. You're breathtaking. Só mais uma pergunta então, ministro, em relação à reforma tributária.
Eu estimulo mepoupeiros a serem milionários através do trabalho lícito. Eu digo que é possível você enriquecer licitamente no Brasil se você se capacitar, se você entender a dinâmica do dinheiro. E eu fiquei muito chocada quando me recomendaram um fundo fechado e dentro desse fundo eu pagaria menos impostos porque eu seria capaz de transitar o meu dinheiro entre os fundos dentro do meu fundo. Eu falei, como assim eu não vou pagar imposto, vou pagar menos imposto? Então eu gostaria de saber se dentro dessa reforma tributária existe uma sugestão de aumentar a tributação sobre grandes fortunas e também sobre heranças, que no Brasil é muito baixa a tributação sobre herança. Olha, você botou 2 ou 3 questões importantes, mas numa só. Tá. Por um lado, o que acontece? Como no passado houve um imposto sobre transação financeira, vamos supor que você botou seu dinheiro num fundo de ações. Aí você acha que a bolsa subiu muito e agora você quer falar, bom, chega, a bolsa já subiu muito, eu vou botar agora um dinheiro, a renda fixa, ou vice-versa. Estou com dinheiro aplicado a juros e agora o juro baixou muito, você fala, eu prefiro ir para a bolsa, vou para lá. Então, lá atrás, como essa transação financeira, inclusive tem gente que compra e vende para dar liquidez, compra e vende ações todo dia, etc. Sim. Então, convencionou-se para facilitar as operações, assim, cria um fundo só e na hora que você entra, você paga o imposto. Agora, já que você já está lá dentro, você trocar de uma forma de poupança para outra, não tributa, porque é o mesmo dinheiro que já pagou imposto quando ele entrou. Então você não precisa não bitributar, triplo tributar, tetratributar o mesmo dinheiro. O dinheiro entrou, pagou imposto. Agora, quando você troca de uma coisa para outra, você não repete esse imposto. Então, tem fundos que foram desenhados exatamente para evitar bitributar. E aí não tem nada intrinsecamente errado. Uma outra coisa, uma outra questão que você falou a respeito do seguinte. Não, mas tem gente que tem fundo para ficar isento de imposto, por exemplo, sobre ganho de capital. Então, o sujeito às vezes investe em alguma coisa, aquilo tem um ganho de capital, mas ele continua com aquele fundo como um escudo, não realiza o ganho de capital e depois continua. Mas aí já é um outro imposto, não é mais aquele imposto sobre transação que existia antes. Agora é o imposto sobre bem de capital. Tudo isso está sendo examinado na nossa reforma. Ótimo. E um terceiro tipo que você falou... Herança. Sobre herança. Último. Isso. No Brasil, o imposto sobre herança é relativamente baixo, se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos. E o imposto sobre herança é estadual no Brasil. Então, o sujeito pode ficar rico no Rio de Janeiro e se ele achar que está perto de morrer, ele pode mudar para um outro lugar onde o imposto é zero e aí ele foge, por exemplo, do imposto de herança. Então, realmente, mas isso está com os governos estaduais, não está com o governo federal. Então, nessa reforma tributária, nós tínhamos um compromisso, aí foi um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, de não aumentar impostos. Então, o nosso desafio é justamente o seguinte, como é que eu posso simplificar e reduzir os impostos sem aumentar? Quem já está pagando, ele diz, quem já está pagando não vai pagar mais. A gente pode tributar quem não está pagando ainda. Mas o cara já está pagando, você vai botar imposto? Por acaso existe o imposto sobre herança. Ele é baixo, tecnicamente você podia até ter que aumentar. Do ponto de vista de equidade, de justiça social, que é o grande mantra, você até teria que aumentar o imposto sobre herança. Já do ponto de vista do compromisso de campanha do presidente, quando ele fala assim, não pode aumentar imposto nenhum, não pode aumentar imposto, também não pode criar imposto novo, porque o Brasil já tem imposto demais. Então, nós ficamos mais ou menos num canto que é o seguinte, para eu criar um imposto, eu tenho que acabar com pelo menos 8 ou 9. Se eu acabar com 8, ele até deixa eu trocar, porque aí é um programa de substituição tributária. Eu estou trocando 8 impostos por 1, aí pode, mas criar para ter mais um não pode. E para aumentar a líquida do que existe também, eu estou com 2 dificuldades, por exemplo, se eu fosse aumentar. Vou aumentar a soberania, não é meu, ele é estadual, eu não posso aumentar, eu sou governo federal. E segundo, o presidente também não quer que aumente imposto, porque ele prometeu que não ia aumentar imposto para ninguém. Você está fácil ser ministro da Economia? Então eu estou meio apertado. Olha, nessa pergunta sua, eu vou só te pedir o seguinte, me poupe. Obrigada, ministro. Obrigada, viu? Bom, então é isso, Brasil. Quem sabe no próximo, não é verdade? Beijo pra você, se inscreve no canal e até o próximo Me Poupe. Tchau!